Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele aí na cor lilás, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos para as informações necessárias para executarmos este barradinho. Pessoal, este meu pano aqui é um tamanho de 45 por 70. A medida que ficou 15 centímetros aqui de barrado na largura, tá bom? Com fio de tex 151 100% algodão. Pessoal, para fazer esse barrado, o número de caseado dele exatos são 65 caseados para o pano tamanho 45 por 70, tá bom? Eu utilizei aqui um total de 27 carreiras. Na videoaula eu explico passo a passo, né? Todas as carreiras aqui até a gente finalizar. Então, este é o modelinho que nós vamos aprender hoje, certo? São 65 caseados exatos para um pano de 45 por 70. Eu quero fazer num pano um pouquinho maior. Então, pessoal, para fazer num pano, por exemplo, 50 por 70, eu fiz aqui em um outro pano para testar. Eu fiz ele aqui numa cor vinho, acho que vai dar para vocês visualizarem. Então, pessoal, como o pano é maior, eu adaptei aqui nas laterais mais 4 caseados aqui de cada lado, tá? E automaticamente, quando você altera algum trabalho, né, o final aqui vai terminar diferente, tá? Então, vocês, se decidirem fazer o trabalho com um total aqui de 73, tá, pessoal? 73 caseados, eu tive que aumentar 4 de cada lado, né? Se eu tinha 32 de cada lado, aí eu tive que aumentar mais 4, aí ficou então 36 de cada lado. E aqui o meu centro aqui, ó, que é um caseado. Então, aqui do lado de cá eu tenho 36, 36, e onde está o marcador aqui eu tenho 1. Somando tudo dá 73 caseados, tá? Então, vocês vão seguir a aula normalmente, tá? Aqui, principalmente aqui no ponto principal, que é o ponto aranha. Aqui vocês vão trabalhar 4, né? Caseados ou quadradinhos a mais aqui no pano maior. E quando chegar nesta parte aqui onde tem o ponto aranha sozinho, aqui vai mudar um pouquinho, tá? O final aqui. Então, vocês fiquem atentos a isso, tá? Por causa que, como aumentou a quantidade de caseado aqui embaixo, a finalização aqui ela termina diferente, tá? Igual aqui no lilás, ó. Eu vou até colocar aqui para vocês compararem. Então, aqui, olha, para você ver a diferença que ficou, ó, do vinho para este lilás aqui, ó. Vou deixar aqui meio de ladinho aqui, que acho que vocês conseguem observar. Então, pessoal, o corpo do barradinho, ele é a mesma coisa, tá? Se trabalha a mesma coisa aqui na parte do ponto aranha, ó. Esses 6 pontos aranha e o do meio aqui se trabalha do mesmo jeito, ó. Mesma quantidade que eu tenho aqui de ponto aranha, o 6 e o sozinho aqui, eu tenho aqui no vinho. Porém, aqui eu aumentei, deixa eu voltar a câmera, eu aumentei 4 caseados desse lado e 4 caseados do outro, tá? Então, eu fiquei aqui neste pano vinho com 73 caseados e no pano lilás eu fiquei com 65 caseados, tá? E se você for fazer o lilás aqui, é só seguir a videoaula até o final. Aí, se você for fazer aqui, ó, o vinho, né, que é maior, aí vocês vão prestar atenção aqui, ó, na hora que chegar, porque as carreiras aqui são iguais, tá? É só o finalzinho aqui que aumenta 1 por causa desses detalhes aqui do quadradinho cheio, vazio, cheio. Então, esse tem 27 carreiras, esse tem 28. Qualquer coisa, vocês parem o vídeo, né? Tira uma foto, faz um print
E observe aqui a finalização dos barrados, tá? Ó, vou até deixar aqui, ó, um do ladinho do outro, para vocês observarem, tá? Ó, porque o vinho, igual eu falei, tem 73 caseados e o lilás tem 65 caseados, tá? Então é só prestar atenção neste detalhe que vocês vão trabalhar no vinho, 4 caseados a mais de cada lado, e a finalização vai ficar assim, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, igual já falei, vou repetir de novo. Faz uma foto assim, ó, do pano e vão contando, né? Se vocês ficarem com dúvida no meio do caminho, aqui na lateral do barrado, aqui a quantidade de quadradinho para vocês iniciarem aqui os pontos altos, tá, pessoal? Eu queria muito trazer esse barrado, porque eu achei ele bonito. Eu fiz ele até, né, nos 2 tamanhos de pano aí, para poder facilitar para vocês, tá? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero muito que vocês entendam o que eu quis passar aqui, tá? Quem for fazer com 65 caseados, que é o lilás, é só seguir a aula tranquilamente. Se você fez com 73 caseados, sempre aqui nas laterais vão ser 4 caseados a mais que você vai trabalhar. As diminuições aqui vai fazer a mesma coisa conforme eu for trabalhando com vocês. Só chegando aqui no final, né, ó, depois que eu fechei aqui, ó, o ponto aranha, ó, aqui, ó, eu fechei o ponto aranha e já trabalhei aqui, ó, 1, 2 carreiras. Depois que eu fechei o ponto aranha aqui, ó, novinho, ó, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3 carreiras ainda, ó. Só isso que vai mudar aqui no final. Aí você verifique a foto aí que eu vou deixar e faça o seu trabalho. Pessoal, se você já gostou da videoaula de hoje, já deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então, olha, vou arrumar a mesa aqui para a gente poder começar a fazer o barradinho de hoje. E qualquer dúvida, perguntem, tá? Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Aí eu vou poder te ajudar aí para você fazer esse barrado, tá bom? Um abraço aí a todos e vamos para a aula. Pessoal, então vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Se você acompanhou a explicação aí no início do vídeo, você vai conseguir fazer o seu barradinho de qualquer tamanho, tá bom? Que seja o seu pano de prato. Neste pano especificamente aqui, como eu já havia explicado, eu tenho 65 caseados. Então, nós vamos começar aqui fazendo o cantinho de borda, que são os 3 correntes, mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto para fechar um quadrado vazio e vamos fazer aqui, ó, mais 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. Pessoal, aqui agora nós vamos fazer todos esses caseados aqui de quadradinho vazio, ok? Chegando aqui no final, olha, neste caseado aqui, nós vamos colocar 4 pontos alto. Este aqui vai ser quadrado vazio e este aqui quadrado cheio, igual aqui, ó, o cantinho do início que nós fizemos. Então, esta primeira carreira vai ser feita desta maneira. Agora, aqui é só colocar 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto, e no final façam igual no início aqui, nos 3 últimos caseados de base, tá? Eu vou fazer o meu, já volto aí para mostrar para vocês. Então, vai ficar assim. Então, aqui eu terminei a primeira carreira, fazendo 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. O restante dos caseados foram todos de quadradinhos vazio. O final aqui, fiquei com 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Pessoal, a próxima carreira vai ser repetição da primeira.
Então, é só fazer as 3 correntes, vir aqui o trabalho e repete aqui os 3 pontos altos, faz um ponto alto para cada ponto de base, faz aqui as 2 correntes e faz novamente os 4 pontos altos. Agora aqui é só fazer as 2 correntes e fechar aqui um ponto alto. Então, nós vamos repetir a segunda carreira igual à primeira aqui que nós fizemos. E a terceira carreira, pessoal, também nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Que nós fizemos aqui na primeira carreira, estamos repetindo na segunda, vamos fazer mais uma carreira que vai ser a terceira igual às demais. Então, eu vou continuar fazendo o meu aqui. Quando eu voltar, eu já venho na terceira carreira, tá? Porque todas as 3 aqui são repetições. Então, vão fazendo de vocês 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, e lá no finalzinho só repetir igual ao início aqui. Olha, pessoal, então aqui nós ficamos com 3 carreiras de repetições, igual eu expliquei lá no bloco anterior. Então, aqui, ó, a primeira carreira foi do lado direito do pano, a segunda carreira foi do lado avesso do pano e a terceira carreira, que é carreira ímpar, sempre vai dar do lado direito aqui do pano. Então, assim, eu fiz até o final, com 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Na quarta carreira, a gente faz a repetição das 3 correntes, faz aí mais 3 pontos altos, um quadrado vazio e mais total aqui de 4 pontos altos. Então, pessoal, o canto aqui, ó, e mais alguns quadradinhos, sempre eu vou estar falando para vocês, não vai mudar, tá? Só no momento ali de chegar em determinada carreira que nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, sempre que eu voltar, eu já vou vir com esse canto bem adiantado, mas focando no centro do barrado, que são os pontos aranha, tá? E você que está fazendo com alguma outra quantidade de caseado, sendo caseados ímpar, você fez aquela divisão que eu expliquei para vocês. Sempre os cantos aqui, a gente vai fazer só esse detalhe aqui, né, de quadradinho cheio e vazio, e foca mais aqui no centro do barrado, para poder fazer o ponto aranha. Então, aqui, pessoal, olha, eu trabalhei 3, 6, 9 quadradinhos vazio aqui para a quantidade de 65 caseados que eu expliquei para vocês lá no início do trabalho. Agora aqui nós vamos começar a marcar onde vai ficar o ponto aranha. Então, eu faço aqui, ó, 4 pontos altos no total. Vou fazer aqui um total de 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes ponto alto, 2 correntes ponto alto, até dar 7 quadradinhos. Olha, fiz o último quadradinho aqui, volto a preencher aqui 4 pontos altos. E faço também mais 7 quadrados vazios, sendo 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui mais 7 quadrados vazios, volto aqui e marco mais 4 pontos altos. 2 correntes, um ponto alto para fechar o quadradinho vazio. Então, aqui mais 7 quadrados vazio. Fiz aqui, ó, mais 7 quadradinhos, vou colocar aqui mais 4 pontos altos, que são 6 pontos aranha. Então, a gente tem que ter 6 marcações desta aqui de 4 pontos altos. Olha, já fiz 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou seguir fazendo 7 quadrados vazios. Fiz aqui mais 7 quadradinhos vazios, olha, vou marcar mais um lugar aqui do ponto aranha com 4 pontos altos. E aqui eu faço os últimos 7 quadrados vazios e depois mais um quadradinho cheio. Então, aqui eu terminei a quarta carreira, ficamos aqui com um cantinho de borda, aqui 9 quadrados vazios, aqui os 4 pontos altos. Aqui é onde vai dar um motivo de ponta aranha. Aqui ficamos com 7 quadradinhos vazios, aqui também o motivo de ponto aranha que vai dar. Então, pessoal, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quadradinho cheio, que são os 4 pontos
alto, e entre eles aqui, ó, ficamos com 7 pontos alto, ok? Então, assim que ficou o centro aí do nosso barrado, a marcação. Aqui no final ficou a mesma quantidade de quadradinho, 9 quadrados, vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto. Para a quinta carreira, igual eu falei para vocês, já vou vir com ela pronta, já subindo as 3 correntes, virando o trabalho e já fazendo aí todo o processo do canto com os pontos alto, quadrado vazio, tá? Ó, então vai ficar assim. Pessoal, aqui eu fiz 8 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Então, esta é o início da quinta carreira, ó. Vamos fazer agora aqui 10 pontos altos. Então, só colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Completar o restante aqui de ponto, de base. Próximo quadradinho aqui, só colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base. Olha, agora vamos fazer aí 5 quadrados vazios, só fazer 2 correntes ponto alto. Olha, pessoal, então a partir daqui agora, eu fiz aqui, né, meus 8 quadradinhos vazios, 10 pontos altos. Aqui vão dar apenas 5 quadrados vazios. Aqui agora eu vou repetir igual aqui, ó, os 10 pontos altos, depois 5 quadrados vazios e assim por diante, onde está marcado aqui no trabalho, olha. Quando chega aqui no último, é os 10 pontos altos. Aqui vão sobrar 8 quadrados vazios e é só fazer a repetição aqui do final, tá? Eu vou fazer o meu, já mostro para vocês. É só repetir agora isso aqui que nós fizemos nos demais motivos. Então, assim, pessoal, eu terminei de fazer a carreira de número 5, conforme eu fui explicando no bloco anterior, a colocação dos pontos. Se tiver alguma dúvida, só voltar lá na explicação. Então, aqui, depois que eu fiz meus 10 pontos alto, eu fiquei com 2, 4, 6, 8 quadrados vazio, 4 pontos alto, 1 quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a sexta carreira, eu já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e adiantei o cantinho de borda ali que não muda, por enquanto. Tá? Eu repeti os 4 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto. Aqui, pessoal, eu fiz, ó, 3, 6, apenas 7 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer uma sequência de quadrado cheio e quadrado vazio. Então, olha, vamos começar. Dentro aqui do quadrado, 2 pontos alto e um na base. Faço 2 correntes. E aqui eu conto 1, 2, 3, fecho um ponto alto, aqui eu já fiquei com o meu quadrado vazio. Coloco aqui mais 3 pontos altos para totalizar 4. Faço aqui 2 correntes. E aqui, olha, já fechei um outro quadradinho vazio e completo aqui um total de 4 pontos altos, assim. Agora, nós vamos fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e aqui o meu terceiro quadradinho vazio. E aqui, pessoal, já é repetição, tá? Em cima aqui, da onde vai ficar o ponto aranha, igual ao início aqui, ó, vamos colocar um quadrado cheio, depois um vazio, um cheio, um vazio, um cheio em cima aqui destas bases, certo? E no intervalinho aqui nós vamos ficar com 3 quadrados vazios igual aqui. Eu vou fazer o meu, já mostro. Então aqui, pessoal, a sexta carreira eu já terminei ela, tá? Então o cantinho vai ser sempre desta maneira até o momento que eu informar que a gente vai mudar a maneira de fazer o canto aqui. Então, nós começamos aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios e aqui a sequência, né, de um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, um quadrado vazio, quadrado cheio, quadrado vazio, quadrado cheio. Aqui os 3 quadradinhos vazios e aqui já é repetição deste primeiro desenho aqui. Então, assim eu fiz, olha, por toda a extensão do meu trabalho,
E aqui no finalzinho também não ficou diferente, tá? Ficamos com 7 quadrados vazios e o canto de borda aqui que eu já expliquei para vocês. A próxima carreira, que é a de número 7, já fiz 3 correntes, virei o pano, já adiantei o cantinho. E já fiz aí mais 6 quadrados vazios, ó. Então, nós ficamos assim com o nosso canto aí da carreira de número 7. Agora aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer um total de 10 pontos altos. Então, olha, dentro deste quadrado eu coloco 2 pontos altos, completo todos esses pontos de base. Agora aqui eu coloco mais 2 pontos altos e um na base. Então, aqui tenho 10 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, aqui eu coloco mais 2 pontos altos e completo o restante aqui novamente, até a gente ficar com 10 pontos altos. Aqui eu vou preencher um quadradinho de base com 2 pontos altos e aqui um para fechar o meu 10º ponto. Agora, pessoal, aqui eu vou ter apenas 2 correntes para fechar um quadrado vazio. E aqui, ó, o restante do trabalho nós vamos repetir 10 pontos altos, vou fazer aqui. Olha, fiz os 10 pontos altos em cima desta base, igualzinha a esta aqui. Agora eu vou fazer um quadrado vazio e depois vou repetir os 10 pontos altos. Então, essa sequência toda aqui de 10 pontos altos, ela vai dar até aqui, ó, tá? Até em cima desta outra base aqui. Então, vão fazendo de vocês esta repetição, que daqui a pouquinho eu volto e mostro aí para vocês. Olha, então eu terminei aqui a 7ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui no início ficamos com um cantinho de borda, mais 6 quadrados vazios, e aqui a distribuição dos 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, um quadrado vazio, e aqui já era a repetição deste primeiro motivo aqui. Então, assim, olha, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano. E aqui no finalzinho ficou igual ao início, depois dos 10 pontos altos, 6 quadrados vazio, cantinho de borda. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já adiantei aí os pontos altos, quadradinho vazio. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazio. O próximo quadradinho aqui, a gente tem que preencher ele com 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Aqui já é a 8ª carreira. Faço 2 correntes, vou contar terceiro ponto de base. Aqui eu vou fechar um quadrado vazio. E vou colocar mais 3 pontos altos aqui. Agora, 2 correntes. E vamos contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, põe um ponto alto. 2 correntes, aqui eu faço mais um quadrado vazio. E 2 correntes, conto 1, 2, 3, põe aqui um ponto alto. E aqui tem que ficar igual ao lado oposto. Primeiro aqui com os 4 pontos altos, faço 2 correntes e aqui eu coloco um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Aqui eu completo, olha, 4 pontos altos, 2 correntes e aqui eu vou contar 1, 2, 3, coloco um ponto alto, desta forma. Então, aqui, pessoal, olha, já é o início aqui, ó, deste primeiro motivo aqui que nós estamos repetindo. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, só para não haver dúvida, certo? Então, aqui agora, eu vou fazer 4 pontos altos no total, né? Já tenho 3 aqui, mais um aqui, 4, 2 correntes, e aqui eu vou fechar um quadrado vazio. E aqui eu já coloco mais 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e que eu conto terceiro ponto de base e fecho um ponto alto. Agora, aqui é só colocar novamente um total de 4 pontos altos, 2 correntes, aqui ó, o último ponto de base eu fecho um quadrado vazio, aqui eu completo um total de 4 pontos altos. Aqui eu faço mais 2 correntes, conto 1, 2, 3 e coloco aqui
um total de 4 pontos altos em cima dos pontos de base aqui. 2 correntes, aqui eu faço os 3 quadrados vazios, certo? Eu vou fazer o último quadradinho aqui, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Então, olha, pessoal, é só seguir essa sequência agora. Aqui foi o início, né, com um quadrado cheio, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui eu tenho os 3 quadrados vazios. Aqui eu tenho 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aqui já é repetição, ó, dos 3 quadradinhos vazios. Então, é só você seguir, tá? A partir daqui, ó, da maneira que eu já fiz aqui com vocês. Aí, vocês vão repetir, ó, os 3 quadrados vazios e vão fazer a sequência, tá? É só olhar aqui, pessoal, olha como ficou este aqui, vai ficar nesse aqui, e aqui, olha, a gente já tá com os 3 quadrados vazios. Aí, a gente tem que fazer uma sequência dos pontos bloquinhos, né, com o quadradinho vazio. Aqui é o comecinho, só foram 2, né? Aí, como aqui, ó, é no meio entre os motivos, são 3 pontos bloquinhos, ó, 3 pontos bloquinhos. Então, é só seguir essa sequência, que eu vou fazer o meu por inteiro e já mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Olha, pessoal, então assim ficou a carreira de número 8, a sequência, olha, até aqui, ó, é um motivo, aí daqui até aqui, ó, já é outro motivo, então é só prestar atenção aqui, ó, na distribuição dos pontos dos motivos, que dá certinho, tá? Olha, então assim, daqui, olha, já fiz até aqui, e daqui até aqui. Então, é só prestar atenção aqui na colocação dos pontos, ó, vou passar mais uma vez, bem devagar. Então, assim eu fui fazendo. Aí, chegando no final, depois dos 4 pontos altos ali, eu fiquei aqui com 5 quadrados vazios e o cantinho aqui de borda, que a gente já sabe como é que já é feito. Para a próxima carreira, as 3 correntes, virei o pano, também já repeti o cantinho de borda e fiz aí mais 4 quadrados vazio. Depois dos 4 quadradinhos vazio, olha, a gente preenche este quadrado aqui de base com 2 pontos altos, completa todos esses outros aqui. Aqui também, ó, 2 pontos altos e um aqui na base. Então, eu fico aqui com 10 pontos altos no começo do nosso trabalho aqui da carreira de número 9. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio. 2 correntes, mais um quadrado vazio. O próximo aqui a gente preenche 2 pontos altos dentro do quadrado, na base, do lado oposto, a gente também tem que fazer 2 quadrados vazio e completar 10 pontos altos aqui, igual eu expliquei. 2 pontos altos aqui dentro, completa o restante e faz mais este quadradinho e um ponto aqui na base. Então, nosso trabalho ficou assim. Agora, pessoal, é a sequência dos 2 quadrados vazios que você tem que fazer primeiro. Olha, eu vou fazer aqui mais um motivo com vocês. Um total aqui de 4 pontos altos, mais 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, ó, que eu faço. E aqui, completar os 10 pontos altos. Olha, então, a sequência da 9ª carreira será esta, tá? Ó, é só prestar atenção aqui na colocação dos pontos, vão fazendo assim até o final, né? Até acabar ali o motivo, e lá nós vamos ficar no final com 4 pontos quadradinho, né? 4 quadradinhos e o cantinho de borda aqui. Terminei então a carreira de número 9. Conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, aqui ó, a colocação dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, 2 quadrados vazio e 10 pontos altos. Aqui já é repetição desta parte. Pessoal, olha, eu não vou mentir para vocês, eu acho que vocês estão reparando aqui que tá dando uma leve enviesada aqui, tá? Mas isso aqui é normal, principalmente eu que tenho o ponto muito apertado. Conforme eu vou subindo aqui com a estrutura do barrado, ele vai ficando estável, tá? Não se preocupem.
Vocês às vezes estão vendo assim, meio enviesando assim, mas o meu depois ele vai estabilizando conforme eu vou subindo os pontos. Ó, tá vendo que ele tá dando umas ondinhas? Mas isso aqui não quer dizer que na minha tensão de ponto o trabalho vai abrir, tá? Conforme eu vou subindo aqui, trabalhando as carreiras, ele estabiliza depois. Então, aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, eu tenho aqui 4 quadrados vazios, o cantinho aqui de borda. Também aqui, ó, para a 10ª carreira, já fiz as 3 correntes e repeti o cantinho aí novamente. E fiz aqui mais 3 quadrados vazios aqui. Vou precisar aqui de mais 2 quadradinhos, então façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3, faz um ponto alto aqui, aproveita, já coloca mais 3 pontos altos aqui, um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer 2 correntes, fecha aqui um quadrado vazio, 2 correntes, fecha um quadrado vazio, aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. 1, 2, 3, 4 correntes, aqui ó, neste ponto de base eu coloco um ponto alto e a gente tem que repetir igual ao lado oposto aqui, ó, colocando um total de 4 pontos alto, faz 2 correntes e coloca aqui um ponto alto para fechar um quadrado, mais 2 correntinhas, conta aqui ó, o terceiro ponto de base e já coloca um ponto alto aqui para cada ponto de base. E do lado oposto, pessoal, a gente volta a fazer novamente aqui os quadradinhos vazios, que são 2. Ficou desse jeito aqui, agora nós vamos fazer mais 3 pontos altos aqui para totalizar 4. Olha, desse jeito aqui que a gente tá ficando, ó. Aqui o meu quarto ponto alto, agora eu repito as 4 correntes e aqui eu faço 4 pontos altos. Sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Olha, então eu vou abrir aqui para vocês entenderem, tá? Então, pessoal, olha, esta parte aqui, ó, para vocês entenderem, ó, são os 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui são as 4 correntes, aqui 4 pontos altos. Deste lado aqui agora, vocês vão repetir, ó, essa sequência, 2 quadrados vazios, depois aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e vai fazer estes 4 pontos altos, 4 correntes e 4 pontos altos. É só olhar aqui, ó, estes motivos que nós já trabalhamos, vocês vão repetir nos demais desenhos aqui do barrado. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês com calma. E o final lá vai ser a mesma coisa, tá? 5 quadrados vazios e o cantinho de borda. Terminei então a carreira de número 10, conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só voltar lá na explicação, tá? Ó, é só observar bem com tranquilidade aqui na colocação dos pontos, na repetição aqui deles. E aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 5 quadrados vazios, canto de borda. Para a próxima carreira, né, já subi as 3 correntes, já fiz o cantinho, conforme eu já expliquei para vocês. Então, aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazios, eu preciso de mais alguns aqui, então a gente faz 2 correntes, põe aqui no terceiro ponto de base um ponto alto, 2 correntes, e aqui eu coloco mais um ponto alto para fechar o quadradinho. Então, nós ficamos com 3, 6, 7 quadrados vazios aí no início do nosso trabalho. Aqui, pessoal, olha que nós vamos marcar o ponto aranha. Então, aqui a gente coloca 2 pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes, ó, aqui dentro desta alcinha, né, da carreira anterior, que são as 4 correntinhas, ó, eu faço um ponto
baixo, volto aqui e faço 4 correntes. Aqui eu já coloco um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui é o primeiro ponto aranha que vai se formar aqui, ok? E agora aqui eu faço 3 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, ponho um ponto alto aqui, 2 correntes, ponho um ponto alto e mais 2 correntes e fecha o terceiro quadrado vazio. Aqui já é repetição aqui do outro ponto aranha, depois colocou os 4 pontos altos, faz 4 correntes. Aqui dentro, ó, coloca um ponto baixo, 4 correntes e aqui coloca de novo 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz os 3 quadrados vazios, ó. 2 correntes ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto, 2 correntes aqui ponto alto. Então, pessoal, esta será a repetição da carreira de número 11. Então, aqui, ó, depois dos 3 quadrados vazios, ó, igual aqui, nós vamos fazer aqui, ó, 4 pontos alto, 4 correntes, fecha um ponto baixo, 4 correntes e aqui do lado oposto, né, fecha 4 pontos alto aqui, certo? Ó, aqui que vai dar o desenho do ponto aranha, que são as 4 correntes, ponto baixo, 4 correntes, depois vem aqui e fecha os 4 pontos altos. Então, ó, é só fazer essa sequência aqui que eu acabei de explicar. Eu vou fazer o meu, já mostro. Carreira de número 11 terminado, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, tá? Então, aqui, ó, que vai ficar o ponto aranha. Só observar aqui a colocação dos pontos, ficamos aqui no início com 3, 6, 7 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui 4 correntes, um ponto baixo, 4 correntes e 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos, que já é repetição aqui deste motivo. Então, assim eu fui fazendo, são 6 pontos aranha que vai dar aqui, 6 motivos. E aqui no finalzinho também, pessoal, fiquei com 3, 6, 7 quadrados vazios e o cantinho de borda. Agora, para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei o trabalho. Aqui já vai ser a carreira de número 12, já fiz aquele cantinho de borda. Aqui, olha, eu fiz 6 quadrados vazios. Aqui nós vamos fazer mais 2 pontos altos dentro do quadrado aqui de base, um ponto aqui na base. Vamos fazer agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, ó, na alcinha vamos pôr um ponto baixo em cima deste primeiro ponto de base que nós fizemos da carreira anterior e um ponto baixo aqui do lado oposto. Então, nós ficamos com 3 pontos baixo aqui. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes e aqui, ó, no último ponto de base eu já coloco um ponto alto, completa aqui mais 2 pontos de base e um ponto aqui. Olha, então, ficamos assim. O próximo aqui faz um quadrado, né? 2 correntes. Faz um quadrado vazio. Aqui é só repetir 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Aí, nós já chegamos novamente onde a gente tem que marcar o ponto aranha. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Ó, do ladinho aqui deste ponto baixo de base, eu coloco um ponto baixo, um ponto sobre este ponto aqui, um ponto baixo e um do lado, pra gente ficar com 3. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vem aqui e já fecha novamente um quadrado cheio, que são os 4 pontos altos. Eu vou abrir aqui na mesa para vocês entenderem, ó. Então, fizemos aqui, ó, o motivo do ponto aranha, 5 correntinhas, e aqui, ó, nós vamos fazer essa repetição aqui agora, um quadrado vazio, 4 pontos altos, e fazer novamente o ponto aranha. Eu vou fazer o meu, eu já mostro aí pra vocês. Bom, pessoal, então aqui eu terminei a carreira de número 12, fazendo a colocação dos pontos aqui. Aqui no início ficamos com 6 quadrados vazios, 4 pontos altos, aqui 5 correntes, 3 pontos baixos, 5 correntes e 4 pontos altos.
quadrado vazio, 4 pontos altos. Aqui já é a marcação do ponto aranha, igual nós fizemos aqui no início. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do barrado, finalzinho também, ó, 6 quadrados vazio e o cantinho de borda. Para a carreira de número 12, nós vamos fazer as 3 correntes, vira aqui o trabalho, faz o cantinho de borda. Aqui eu já repeti 5 quadrados vazio. Vamos fazer aqui agora 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. Vamos fazer agora aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, pessoal, olha, nós temos que ter 5 pontos baixos. Então, a gente coloca o primeiro ponto baixo aqui, ó, na alcinha. Depois, ó, o primeiro ponto de base aqui, ó, nós vamos colocar o segundo ponto aqui, ó, o terceiro, o quarto ponto aqui. E o quinto ponto vai ficar do outro lado da alça, assim, ó. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui no terceiro ponto de base já faz um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, nós ficamos assim, ó, com o nosso ponto aranha aqui. No meio tem os 5 pontos baixos. Aqui agora, pessoal, é só repetir, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se você achar que 5 correntes está repuxando, faz 6. Eu vou fazer apenas 5 mesmo, olha. Então, eu coloco primeiro ponto baixo aqui na alça de correntes, ó, o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto eu coloco aqui, ó, na outra alça aqui do outro lado. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e já venho aqui e coloco um total de 4 pontos altos. Então, pessoal, esta vai ser a repetição aí da carreira de número 13. Vou abrir aqui, ó, para vocês observarem. Então, ele tá ficando assim. Aqui é onde é que tá ficando o ponto aranha. A próxima carreira aqui, a gente já vai começar a fechar ele aqui, ó, o desenho, tá bom? Então, vão fazendo assim da maneira que eu expliquei. Aqui, ó, se você achar que tá repuxando no seu trabalho aí, faz 6 correntes, não tem problema não, tá bom? Olha, então, terminada a carreira de número 13, tá? Então, aqui ficamos com 5 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui eu fiz 5 correntes, tá, pessoal? Aqui a gente tem 5 pontos baixos. 5 correntes aqui, 4 pontos baixos. Então, assim, ó, aqui vai ser o ponto aranha, ó, nessas marcações. E aqui no finalzinho ficou a mesma quantidade, os 4 pontos altos e 5 quadrados vazios, e aqui o cantinho de borda. Na carreira de número 14, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho, adiantei aqui, né, os pontos alto, quadrado vazio, aqui 4 pontos altos, fiz aqui 5 quadradinhos vazio. Agora aqui nós vamos começar, né, a fechar o ponto aranha. Então, aqui nós temos que fazer mais um quadradinho, então, ó. Então, vai ficar 2 correntes. Aqui no último ponto de base, eu coloco um ponto alto. E aqui na alcinha, eu coloco 3 pontos altos, né, para totalizar 4 assim, ó. E vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, a gente pula o primeiro ponto, aqui, ó, o primeiro ponto baixo e vai fazer 3 aqui, ó, um ponto baixo, o segundo e o terceiro, tá? É um ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó. Pessoal, me desculpem se de fundo tá saindo algum barulho de máquina, porque aqui perto do prédio onde eu moro, eles estão em obras, tá? Tá em volta quase do prédio todo, então, para eu não ficar sem gravar, às vezes vai sair algum som aí de máquina, algum caminhão, alguma coisa, vocês me desculpem. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na alça aqui, primeiro eu coloco 3 pontos altos e no ponto aqui de base eu coloco um ponto alto. 2 correntes e aqui vai fechar um quadrado vazio.
vai fazer também aqui, já vai começar a repetir aqui, pra gente fechar o ponto aranha. Os 4 pontos altos primeiro, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pula aqui, ó, o primeiro ponto baixo, o segundo ponto de base, ó, eu coloco um ponto baixo, o próximo eu coloco um ponto baixo, e no próximo aqui o terceiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e aqui eu já coloco um total de 4 pontos alto aí, sendo 3 na alcinha e 1 na base. Então, pessoal, olha, tá ficando assim o trabalho, tá bom? Então, vão fazendo desta forma aqui até o final. Lá no final vai ficar igualzinho aqui, ó. 6 quadrados vazio. E os 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a carreira de número 14. Fazendo aqui a distribuição dos pontos baixos, aqui onde vai ficar o ponto aranha. Qualquer dúvida é só voltar lá na explicação. Então, eu fui fazendo aqui, são 6 motivos aqui que deram no barrado. Aqui no finalzinho não ficou diferente, depois dos 4 pontos altos, 6 quadrados vazios e aqui o cantinho de borda. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, já fiz todo o meu canto de borda. Com os pontos altos aqui, o quadrado vazio, 4 pontos altos. E aqui, pessoal, eu fiz 3, 4, 5, 6, 7 quadrados vazio, tá? O último quadradinho vazio é só fazer 2 correntes e no último ponto aqui de base, ó, você coloca um ponto alto e na alcinha aqui 3 pontos altos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E aqui, ó, no ponto dos 3 aqui de base, de ponto baixo, o do meio aqui, ó, você vai pegar e vai fazer um ponto baixo, ó. E vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E na alça aqui do lado oposto, vai colocar primeiro 3 pontos altos e um ponto aqui na base. 2 correntes. Aqui, nós vamos ficar com 3 quadrados vazios. É só fazer 2 correntes e fechar o ponto alto aqui, ó, 2 correntes e fecha aqui o ponto alto. Só para não ficar dúvida, olha, acrescenta aqui os mais 3 pontos altos na alça, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ó, do ponto baixo do meio eu faço um ponto baixo aqui, ó, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes e aqui repete um total aí de 4 pontos alto. Certo, pessoal? Vou soltar aqui minha linha um pouquinho, só fechar aqui para mostrar mais uma vez. Então, é só fazer essa sequência aqui que eu acabei de explicar, tá? Ó, a gente tá quase fechando aqui o ponto aranha, daqui a pouco aqui no meio, né? Entre os 3 aqui, bem no meio, nós vamos fazer mais um, igual lá na foto que vocês viram no início da videoaula. Então, vão fazendo assim. Agora aqui só coloca 3 quadrados vazio e faz a repetição aqui. Finalizado então a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui foi o último ponto baixo, que nós vamos fechar agora aqui o ponto aranha. Então, dúvida, é só voltar na explicação anterior aí um pouquinho do vídeo. Aqui no finalzinho, pessoal, ficamos com 4 pontos altos, 7 quadrados vazio e aqui os 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Na carreira de número 16, já fiz as 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz aquele cantinho de borda, que é repetição. Fiz também aqui, ó, os quadrados vazios, fiquei com 3, 6, 7 e 8 quadrados vazios. Agora, aqui nós vamos ter que completar mais 3 pontos alto nesta alcinha. Aí, a gente ficou com 4 aqui no total. Faz 2 correntes. Do outro lado aqui, ó, eu faço primeiro 3 pontos alto e um ponto aqui na base. Olha, então, fechamos aí o ponto aranha. Vamos agora fazer os quadradinhos vazio. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Só fazer 2 correntes e ponto alto.
Fiz aqui, pessoal, olha, os 5 quadradinhos vazios. Agora a gente só repete aqui o fechamento do ponto quadradinho, né? Ó, 4 pontos alto, 2 correntes, e do lado oposto aqui faz primeiro 3 pontos alto e um aqui na base. 2 correntes aqui, ó, fecha no terceiro ponto de base um ponto alto. E aqui, ó, vocês vão fazer 5 quadradinhos vazio, igual aqui, ó. Vocês vão repetir em cima desta base. E aqui dentro das alcinhas vão colocar, né, os 4 pontos altos de cada lado, separado de 2 correntes, tá? Então, façam assim, eu já volto. E, pessoal, eu já terminei, olha, a carreira de número 15, conforme eu expliquei para vocês aqui no bloco anterior. Aqui ficamos com 2, 4, 6, 8 quadrados aqui no início. Aqui a separação da sequência que eu expliquei no bloco anterior. E no final também 8 quadrados vazios e o cantinho de borda. A partir da próxima carreira, que será de número 17, nós vamos começar a fazer as diminuições aqui no canto do pano de prato, tá? Do barrado. Então, aqui, pessoal, para a gente começar a fazer as diminuições, ó, faça uma corrente, vira o trabalho aqui. Virei aqui já meu trabalho e vou caminhar aqui, ó, com 4 pontos baixíssimos, ó. Aqui é o primeiro, em cima do primeiro ponto de base, ó, o segundo, o terceiro e o quarto aqui, ponto de base, ó. Então, meu cantinho ficou assim, com 4 pontos baixíssimos. Aqui onde tem o quadradinho vazio de base, eu faço apenas 2 pontos baixos, ó. Só fazer assim, ó, 2 pontos baixos. E aqui, ó, 4 pontos baixíssimo. Ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos repetir, ó, este cantinho aqui, ó, nesses 3 quadradinhos aqui. Então, subam as 3 correntes, façam aqui primeiro os 4 pontos altos aqui, sempre 2 dentro do quadrado, um na base, 2 correntes, fecha primeiro aqui o quadrado vazio, aqui 2 ponto alto, né, dentro do quadradinho de base e um ponto aqui na base, ó. Então, a gente ficou assim com um cantinho agora, que nós vamos começar a fazer a diminuição. Agora, aqui nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. E aqui dentro, 2 pontos altos e um na base. Então, vamos lá. Olha, 2 correntes, ponto alto para fechar aqui, ó, o 6º quadradinho. Então, aqui dentro eu coloco 2 pontos altos e um aqui na base. Aí, a gente volta a fazer os quadrados vazios novamente. Agora, aqui nós vamos fazer, ó, aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. E aqui dentro, a gente repete aqui, ó, os 4 pontos altos no total. Então, vamos fazer até a gente chegar aqui no terceiro ponto aranha, tá? Porque aqui no meio nós já vamos começar a subir aquele ponto aranha igual da foto que fica sozinho aqui no meio. Então, é só fazendo aí de vocês. Olha, pessoal, então aqui, olha, a gente fechou o motivo do ponto aranha, fizemos aqui, ó, 7 quadrados vazios, fechamos mais um motivo aqui do ponto aranha com 4 pontos altos, 7 quadrados vazios e aqui 4 pontos altos. Aqui, ó, é bem o meio do motivo, né? Porque, ó, ficamos com 3 para cá e 3 para cá. Então, aqui, ó, eu já adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, para marcar onde vai ser o próximo ponto aranha, você faz os 4 pontos altos, tá? Então, aqui eu já mostrei para vocês onde é que vai ficar aquele ponto aranha sozinho, igual lá da foto. E a partir daqui, é só continuar fazendo os quadradinhos vazios, e quando chega aqui, ó, em cima do ponto aranha, você tem que terminar de fechá-lo, tá bom? Então, aqui, pessoal, terminei a carreira de número 17, o cantinho de borda, aqui 6 quadrados vazios, 4 pontos altos, e aqui 7 quadrados vazios. Então, aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3 motivos de ponto aranha. Aqui, bem no meio, olha,
eu fiz depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, 4 pontos altos, 3 quadrados vazio, e aqui eu fui continuando a fazer a mesma coisa, ó, colocando os 7, né, quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui no finalzinho também fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazio, aqui, ó, 4 pontos altos, 1 quadrado vazio e 4 pontos altos. A gente tem que voltar agora fazendo uma corrente, vira o pano e a gente vai fazer aquele mesmo processo. Primeiro, os 4 pontos baixíssimos, ó. Aqui já foi um pontinho baixíssimo, 2, 3 e 4. Quando eu chego aqui no quadrado vazio, faz só 2 pontos baixos. E aqui volta e coloca 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. E aqui você já sobe as 3 correntes e faz o cantinho de borda aí. Igual este aqui de baixo, que eu ensinei no bloco anterior. Aqui, pessoal, depois que fizemos o cantinho de borda, eu fiz tudo de quadradinho aqui, ó. Inclusive em cima aqui, ó, de base, né, dos 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. Aqui eu fiquei com 22 quadradinhos, até aqui o meio, onde nós vamos começar a fazer o próximo ponto aranha. Então, aqui, ó, é só você fazer 4 pontos altos no total, coloca 2 dentro do quadrado, 1 na base, coloca 4 correntes e do lado oposto aqui, eu coloco também, ó, um ponto alto ali na base, 2 aqui dentro do quadrado e um ponto alto aqui na base. Agora aqui, nós vamos repetir todos os 22 quadradinhos vazios. E aqui no final, nós vamos colocar aqui, ó, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu e eu já mostro pra vocês. Aí vai ficar a mesma quantidade de quadradinho que deu aqui 22, do outro lado também vai dar 22. Então aqui, olha, terminamos com o cantinho de borda, 22 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos, 4 correntes, 4 pontos altos. Aqui eu fiquei também com 22 quadrados vazio e aqui o cantinho de borda, 4 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos. Na carreira de número 19, né, a gente faz a correntinha, vira o trabalho. Fiz a correntinha, virei aqui o trabalho, então aqui, ó, eu tenho um ponto baixíssimo para cada ponto de base, aqui 2 pontos baixos e aqui 4 pontos baixíssimos. Subi as 3 correntes e repeti aqui o processo do cantinho de borda. Aqui, pessoal, nós vamos fazer quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, até aqui, ó, esse penúltimo quadradinho aqui, quadradinho vazio. Aqui já vai ser preenchido o quadradinho. Aí vamos fazer aqui, né, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes e 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui os quadradinhos, chegando aqui eu volto com vocês, tá? Olha, pessoal, então aqui eu fiz o cantinho de borda, aqui eu fiquei com um total de 18 quadradinhos vazio, aí eu cheguei bem nessa parte aqui, ó, que nós vamos fazer o ponto aranha. Então, aqui é só preencher com um total aqui de 4 pontos altos. Vamos fazer 4 correntes, um ponto baixo aqui, 4 correntes e do lado oposto aqui vamos fazer 4 pontos altos. E agora aqui é só colocar um total de 18 quadradinhos do lado oposto aqui e repetir aqui o cantinho de borda aqui no finalzinho do trabalho, tá? Então, vamos usar esses 3 quadradinhos finais aqui para poder fazer o cantinho de borda. E aqui vão dar 18 quadradinhos, só fazer que eu já mostro. Então, aqui é a carreira 19, ficamos com 18 quadradinhos. Aqui é o ponto aranha. Do lado oposto, 18 quadrados. Eu coloquei no final aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz uma corrente, virei o trabalho, repeti este cantinho de borda. E aqui eu fiquei com 14 quadradinhos vazios. Aqui já é a carreira de número 20. Depois dos 14 quadradinhos separados aí cada um por 2 correntinhas, aqui nós vamos continuar
a fazer aqui, ó, 4 pontos alto. Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, pessoal, vamos fazer 3 pontos baixos, ó. O primeiro aqui na alcinha, o segundo ponto dentro do ponto de base e o terceiro ponto baixo aqui na outra alcinha. Repete, ó, 3, 4, 5 correntes, faz aqui os 4 pontos altos e repete 14 quadradinhos e façam lá o cantinho de borda final. Olha, então a carreira de número 20 aqui ficou pronta. Aqui eu fiquei com 14 quadradinhos, aqui é o ponto aranha que tá se formando. Aqui já tem 3 pontos baixos no meio, aqui são 5 correntinhas de separação de cada lado, aqui 4 pontos altos, aqui 14 quadrados vazios e o cantinho de borda. Na carreira de número 21, já fiz uma correntinha, virei o trabalho. Aí faz aquele processo dos 4 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos, 4 pontos baixíssimos. E aqui deram 10 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Aí vocês façam aí, depois dos 10 quadrados, eu faço aqui um total de 4 pontos altos, assim. Vamos fazer aqui, pessoal, agora 5 correntes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na alça vamos por um ponto baixo. Aqui, ó, nos 3 pontos baixos de base, para cada um, você coloca um ponto baixo. E um aqui na outra alça. Então, ficamos aqui com 5 pontos baixos. Repete aqui 3, 4, 5 correntes, coloquem aqui os 4 pontos alto. Depois dos 4 pontos alto pronto, repete 2 correntes, ponto alto, para fazer aqui do lado oposto 10 quadrados vazios e os 3 últimos quadradinhos aqui vocês vão fazer 4 pontos alto, quadrado vazio e 4 pontos alto, tá? Então, vão dar 10 quadrados vazios aqui. Olha, então aqui na carreira de número 21, fizemos o cantinho de borda, ficamos com 10 quadrados vazios, fizemos aqui, né, o nosso ponto aranha, e do outro lado aqui 10 quadrados vazios, o cantinho de borda. Para a próxima carreira, já subi uma corrente, virei o trabalho, já fiz 4 pontos baixíssimos, aqui, né, 2 pontos baixos, 4 pontos baixíssimos. Aqui, subiu as 3 correntes, fez 3 pontos altos, um quadrado vazio e aqui 4 pontos altos. Aqui são total de 4, contando com as correntinhas, tá, pessoal? E ficamos aqui com 8 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos fechar, começar a fechar aqui o ponto aranha. Então, aqui eu já conto um ponto alto. E na alça eu coloco mais 3 pontos altos. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, pessoal, nós vamos colocar apenas 3 pontos baixos, tá? Ó, pulou o primeiro ponto aqui, vem para o segundo, ó, no terceiro coloca um ponto. Aqui no quarto ponto de base coloca o terceiro ponto. E aí, faz as 5 correntes, ó, 3, 4, 5. Aqui na alça coloca primeiro 3 pontos alto na alcinha e um na base. E agora aqui são 2 correntes para fazer um quadrado vazio. Então, nós vamos fazer 8 quadrados vazios do lado aqui oposto do trabalho, ó, 8 quadrados vazios. E os 3 últimos quadradinhos aqui, nós vamos repetir aqui este cantinho de borda. Então, aqui a carreira de número 22, fizemos o cantinho de borda, ficamos com 8 quadrados vazios, aqui é o motivo do ponto aranha. Já ficamos aqui no meio com 3 pontos baixos, aqui são 5 correntes de cada lado. E aqui, depois dos 4 pontos altos, também ficamos com 8 quadrados vazios e o cantinho de borda. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, fiz 4 pontos baixíssimo, 2 pontos baixos e 4 pontos baixíssimos. Aqui eu fiquei com 6 quadradinhos vazios. Agora, nós vamos
fechar aqui mais um pouquinho o nosso ponto aranha. Aqui na alcinha, ó, é só completar com mais 3 pontos alto, assim. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes aqui, ó, no ponto do meio aqui, ó, baixo de base, coloca um ponto baixo, assim, pra gente poder já começar a fechar aqui o ponto aranha. E repete 1, 2, 3, 4, 5 pontos corrente, né? E repete aqui, ó, dentro da alça, 3 pontos alto e um na base. Só fazer agora 2 correntes e aqui fecha um ponto alto. Então, agora aqui vocês vão fazer 6 quadrados vazios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os 3 últimos quadradinhos aqui, vocês vão repetir o cantinho de borda, igual aqui, tá? Vocês vão fazer aqui. Terminado, então, aqui a carreira de número 23, cantinho de borda, aqui eu fiquei com 6 quadrados vazio, e aqui, né, a finalização do ponto aranha, que eu expliquei no bloco anterior, e do lado oposto também, 6 quadrados vazio e o cantinho de borda, que é 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, pessoal, já façam uma corrente, vira o trabalho, e aqui vocês têm que caminhar, lembra? Com os pontos baixíssimos, que são 4 aqui, em cima dos pontos alto de base, 2 pontos baixos aqui dentro do quadradinho vazio, e aqui eu coloquei também 4 pontos baixíssimos. Aí aqui eu subi as 3 correntes e fiz aqui o cantinho de borda. Aqui na carreira de número 24, já ficamos com 4 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes, e agora aqui nós vamos fazer pontos altos. Então, é só fazer aqui mais 3 pontos altos aqui, nesta alcinha. 2 correntes, e do lado oposto, repete primeiro 3 pontos altos e um ponto aqui na base. E aqui a gente faz 2 correntes e faz um quadrado vazio. E aqui a gente faz mais 3 quadradinhos, né? Para ficar 4 aqui. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4. E esses 3 quadrados de base vocês vão usar para repetir, ó. O ponto cheio, que são os 4 pontos altos aqui, quadradinho vazio e 4 pontos altos deste lado aqui, ok? Aí é só fazer assim. Eu terminei a carreira de número 24, fazendo um cantinho de borda, ficaram apenas 4 quadrados vazios aqui, o fechamento do ponto aranha com 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aqui eu tenho 4 quadrados vazios. Para a próxima carreira, e aqui o cantinho de borda, né, pessoal, que a gente tem que fazer. E para a próxima carreira, que será de número 25, eu já fiz uma corrente, virei o trabalho, já caminhei, né, ali com os pontos baixíssimos, como eu já venho explicando para vocês. Fiz aqui, ó, aqui os pontos baixíssimos, né, aqui ponto baixo, 2 dentro do quadrado vazio, e aqui subi as 3 correntes e fiz aqui o cantinho de borda. Fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui agora eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro do espaço aqui que se formaram, né, da correntinha da carreira anterior, ó. Coloco 2 pontos altos aqui dentro e um na base. E do lado oposto vou fazer 2 quadrados vazios. Fiz os 2 quadrados vazios e o meu cantinho de borda aqui. Então, agora a gente faz uma corrente, vira aqui o trabalho e caminha ali com os pontos baixíssimos. Já fiz aqui os pontos baixíssimos, aqui no quadradinho vazio eu coloco 2 pontos altos e aqui, olha, eu coloco 4 pontos baixíssimos. Olha, então tá assim. Agora aqui eu vou fazer 3 correntes, vou trabalhar aqui os total de 4 pontos altos, 2 correntes aqui, fecha aqui um quadrado vazio assim. Então, aqui na penúltima carreira eu fiquei com 4 pontos altos, os 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu fiquei com 4 pontos altos. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui 3 correntes.
Vira aqui o trabalho. E vamos fazer aqui tudo de ponto alto, que aqui já é a última carreira. Então, aqui a gente só coloca ponto alto sobre ponto alto. Dentro dos quadradinhos, coloquem apenas 2 pontos altos. Um aqui na base. Olha, 2 pontos altos dentro do quadrado, 1 ponto na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado. Aqui nós completamos os 4 pontos altos aqui de base, olha. Certo? Então, pessoal, aqui nós finalizamos, olha, é só fazer uma corrente, alonga o fio aqui, corta, então ele ficou assim na pontinha. Agora aqui pelo lado direito do barradinho aqui, nós vamos fazer correntinhas e ponto baixo, para poder só deixar ele mais estabilizado, tá? Então, por enquanto, ó, o nosso trabalho ficou assim. Então, aqui, pessoal, pelo lado direito do nosso barrado, eu já amarrei meu fio aqui, ó, no primeiro ponto de base, e a partir daqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se 5 correntes vai ficar bom aqui, ó. Não vai, então eu vou pôr 6. Aí eu já prendo aqui no primeiro ponto de base aqui, ó, um ponto baixo. Então, aqui no início eu fiz 6 correntes. Agora, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ser muito apertada, tá? 6 correntes. Se precisar de mais correntinha, vocês façam. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente vai subindo, colocando, ó, fechando com um ponto baixo. Deixa eu colocar aqui na mesa só para vocês observarem. Dar uma arrumadinha aqui. Olha, então ele vai ficando assim, é só mesmo para dar uma estrutura no barrado, para ele não ficar encolhido. Aí faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, aqui já fecha um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já fecha aqui um ponto baixo, qualquer coisa. Façam com 7, tá? Ó, aqui tem 3, 4, 5, 6 correntes. Pessoal, desculpa mesmo os barulhos, tá? Tanto é de obra quanto de vizinho. Aqui em cima, deixa eu só desmanchar aqui, passar o fio pra cá. Então, aqui eu fechei mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E aqui você vai fechando com ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Vamos fazer até chegar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prende aqui um ponto baixo. 3, 4, 5, 6. Prendeu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, aqui eu cheguei no topo. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, eu já vou fazer um ponto baixo. Aqui mais um ponto baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Olha, cheguei aqui no meu último ponto, fiz tudo de ponto baixo, vão dar 16 pontos baixos, tá bom? Agora, aqui a gente vai descer. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vem aqui, ó, agora no último ponto de base e coloca assim um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desce aqui, coloca um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai descendo aqui. Então, aqui, pessoal, olha, estamos nos aproximando do final. Faz 3, 4, 5, 6 correntes. Não precisa fazer muito apertado, olha. Faz aqui o fechamento com ponto baixo. E aqui, ó, já é o último. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. No último aqui ponto de base, ó, faz um ponto baixíssimo, só passa a agulha dentro da argolinha, uma corrente, alonga o fio e aqui você já corta. Depois é só arrematar esse fiozinho aqui por detrás do trabalho, tá, pessoal? Então, aqui ficou pronto, né, o nosso barradinho de hoje, ó. As correntinhas foi mais para dar um acabamento, para ele ficar mais bonito, tá bom? E se você já gostou da proposta de aula que eu trouxe aí para vocês hoje,
já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.